Descomplicando assuntos pertinentes do seu dia a dia, entrevistas, debates e muito mais. Bate-papo leve e descontraído. Vai Vendo o Podcast com Roberto da Luz. Olá, amigos e amigas. O nosso bate-papo de hoje vai ser sobre educação. Nós vamos conversar com os educadores, a professora Lourdes Thompson, espero que eu tenha acertado mais ou menos essa pronúncia em alemão, coordenadora da COEP, que é uma cooperativa de alunos, né, de ensino para jovens e adultos. Ela vai nos contar como é que funciona a COEP, os objetivos e como os milhares de alunos que já atendeu na nossa região. E como convidado também e membro da COEP, temos aqui o nosso já conhecido participante, advogado, doutor Telêmaco Marrassi. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Tudo bem, o amigo como está? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez aqui com vocês. É um prazer tê-los aqui. Obrigado. O nosso país, a emancipação, não só do nosso país, mas de todos os povos, se dá pela educação. E graças ao bom Deus nós temos muita gente trabalhando nessa área, se dedicando para que mais pessoas tenham acesso à informação e, consequentemente, à emancipação, a capacidade de você compreender o mundo que vive, ter ideias próprias e construir, ajudar a construir uma sociedade mais justa, coerente e fraterna. Então vai ser um prazer a gente conversar com vocês e entender qual é o papel da COEP. Tudo bem, professora? Tudo bem, para nós também é muito gostoso vir participar, obrigada pelo convite. E a gente é apaixonada por falar desse tema, né? Da educação como transformação social, né? Como agente transformador. Que é na e pela educação que acontece, né? E a sua formação na educação, qual que é? Então, eu fui professora alfabetizadora na rede estadual por anos, né? Inclusive professora, já defendendo a educação à distância, professora há 15 anos com o meu ensino médio, né? Isso em Santa Catarina mesmo? Em Santa Catarina. Aí veio um projeto educacional do governo do estado para todos os professores de ensino médio poderem fazer a sua graduação de forma semipresencial, nos finais de semana, nas férias. Então, a gente chamou isso, foi na época do Tafner, que ele foi secretário de Educação. E esse projeto foi chamado Magister. Então, eu também pude usufruir de uma educação diferenciada, diferente da regular, onde eu não pude. Né? Assim que me formei no ensino médio, no Pedro II, na época. Eu também estudei no Pedro. Isso. Eu não pude logo ir para a universidade, já fiz o concurso público do estado, já passei, né? Eram outros tempos, né? Era mais difícil, né, professora? Mas que delícia, depois de 15 anos dando aula, poder cursar a universidade e iluminar essa minha prática pedagógica. Que ano que a senhora terminou o segundo grau? 1978. 78. Nesse período, a maioria dos professores do ensino médio não tinham formação superior, né? Meus professores do Pedro II eram os mesmos professores da FURB na época. O Branquera, a Dinora Gonçalves, que veio ser secretária de Educação, concorreu a vereadora, acho que chegou até a assumir como vereadora. Exatamente. O professor Branquera foi meu professor na FURB também. Se eu não me engano, professor de metodologia. O Branquera, grande mestre, né? Pequeno, grande homem, né? Isso. E então, na época, o Pedro II, o ensino normal, magistério na época, né? O último normal, depois veio magistério, ele era muito forte ali, né? Era o segundo colégio hoje mais falta importante de Santa Catarina. Na época, era concorrido esses cursos de ensino médio. Mas eu tive a oportunidade de fazer depois a graduação, foi pela FURB, projeto Magister, mas de um sistema já não regular, que você fez vestibular, foi lá, fez todo dia, não. A gente trabalhava e fazia nas férias. Aí pagava mensalidade, tudo? Não, foi proporcionado pelo governo na época. Ah, que legal, para quem já era professor. Para quem já era professor do estado. E a senhora tinha ingressado, tinha feito concurso para professor? Sim, já estava há 15 anos. Sim. E a senhora é natural de Santa Catarina mesmo?
Eu sou de Santa Catarina, eu sou de Porto Belo. Ah, Porto Belo, pertinho aqui, Bem então. pertinho. Mas eu já moro em Blumenau e casei em Blumenau já há 40 e poucos anos, né? Cidadã blumenauense. Praticamente. Saí de Porto Belo acho que com 10 anos. E aí, como colega de trabalho na COEP, o Dr. Telêmaco. Então, Roberto, eu conhecia a Dona Lourdes por coincidência. Eu era professora CT do estado de Santa Catarina. Trabalhava ali numa escola na Marechal Cândido Rondon, chamada Áurea Perpétua Gomes, bem conhecida em Blumenau. Sim, sim. E nessa época eu fui lecionar... Próximo ao terminal do Aterro, né? Próximo ao terminal do Aterro. E nessa época eu fui lecionar lá nesse colégio, nessa escola, e por coincidência a Dona Lourdes era a diretora da escola. Né? E ela era uma diretora que era adorada na comunidade, muito dinâmica, dava uma velocidade esplendorosa na escola, para você ter uma ideia. Naquela época as escolas tinham ventiladores e a Dona Lourdes tinha colocado ar-condicionado nas salas de aula. O que faz pessoas quando querem se organizar com a ajuda da comunidade, com a app junto, faz diferença, ela fazia muita frente com a app, e o né? Telêmaco na época se diferenciava. Ele, vinha um projeto para as escolas, vários projetos, né? Tanto nacional como de ONGs, né? Estaduais, e era pôr na mesa dos professores e ele dizia, se ninguém quiser, eu faço esse projeto. Sangue jovem, legal. Os projetos. Molecão ainda, então eu me dediquei bastante à educação. Jornal da escola, você criou Jornal da escola, Gazeta Estudantil. Essa Gazeta Estudantil a gente criava, a Dona Lourdes dava essa liberdade como diretora. Olha, fez isso envolvia os alunos. Envolvia os alunos. Eu criei um jornalzinho chamado Gazeta Estudantil. Esses alunos saíam atrás de patrocínio e todo aquele dinheiro era revertido para eles. Então, como era uma comunidade mais carente, a comunidade do Horto, tinha o pessoal que eram todos trabalhadores, mas tinha muitas pessoas carentes que nunca tinham saído de Santa Catarina. Aí nós conseguimos com aqueles fundos levar para São Paulo, para aquele parque de águas que tem em São Paulo. Eles ficavam 2, 3 dias em hotéis, levava para o Beto Carreiro, Gramado. Então era tudo com o dinheiro dos próprios alunos, né? Então a gente fez uma parceria legal ali, tinham bastante professores à época também empenhados, todos os professores da escola bastante empenhados, e a gente dava aquele gás ali, aquela velocidade, né? E como eu lembro da época que eu estudava também, já faz um bom tempo, né? Quando eu completei o ensino médio. Então foi feita uma promoção no colégio que eu estudava, lá no Cecília Berter Hildegard Cardoso. Isso é lá em Londres, no Salto Pilão. Olha! Foi feita uma promoção que aqueles alunos que alcançassem uma média, determinada média, se eu não me engano era 7 no geral. Então eu iria participar da excursão, que iria a Florianópolis, conhecer a Assembleia Legislativa, e depois a gente passeava... capital do estado, né? Isso, passeava por algumas praias de Florianópolis e pernoitava em Itapema e retornava ao município de Londres. Eu fiz muito isso para os alunos. Isso para nós, aquilo foi uma realização, você alcançar aquele objetivo, aquilo foi uma alegria, uma satisfação extraordinária. Então a gente vê o quanto isso marca, toca. Que você conta até hoje. E não esquece, né? Não. E o curioso é que os alunos, você marca a vida dos alunos, e eles mudam, porque na época é tudo gurizada, né? E a gente não muda muito, porque a gente era um e eles eram muitos. E às vezes eu estava uma vez na Uniaselv, na cantina, veio um rapaz grandão lá, me deu um beijo no rosto, ô professor. E eu, opa, como é que você tá? Tudo bem? Mas lá eu não era professor, eu era acadêmico de Direito na época, né? Aí eu falei, me conhece em algum lugar? E começamos a conversar, e era um guri que cresceu e lembrava de mim. Né? Então eles sempre encontram comigo na rua, com a Dona Lourdes provavelmente é dessa forma também. E acabam desenvolvendo carinho, sim, afeto pelo professor. Eu tive uma professora de História e Geografia na 5ª e 6ª série que ela marcou a minha vida. Aliás, eu não fui professor de História por falta de oportunidade. A minha irmã acabou se formando em História, seguindo a área. Eu acabei, por outros caminhos, não me formei naquele momento, e mais tarde, quando tive a oportunidade, eu fui fazer direto o direito que eu necessitava. Mas o meu sonho, em razão da relação com a professora Terezinha Augusto de Barros, se eu não me engano o nome dela, lá dessa escola Cecília Berter Hildegard Cardoso. Memória é boa. Eu, anos depois, mais de 20 anos depois, eu fui visitá-la em Joinville, porque para mim eu cultivei um carinho com ela como se ela fosse alguém da minha família.
Como se fosse uma mãe, uma tia muito especial, alguém muito próximo. Porque em algum momento que você está estudando, que às vezes você precisa, uma voz amiga, uma acolhedora, eu encontrei isso nela. Eu era muito rebelde, viu, Telêmaco? Dava todos. E essa professora foi maravilhosa comigo. E eu fazia questão, né, se visitar o meu histórico escolar vai se ver isso, as únicas matérias que eu era acima da média era em História e Geografia. Eu era um aluno, pode dizer 9,5, 10, porque eu fazia questão que a minha professora, né, recebesse isso como uma demonstração que eu estava aprendendo com ela aquilo que ela queria me ensinar. E esse é o maior segredo do professor, né? É de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. A gente acaba se identificando em alguns pensamentos em razão disso. Sim, e o professor não é só o salário, né? O professor é esse prazer dele ensinar e o aluno seguir. Isso. A dona Lourdes nós temos um grupo, nossos professores, às vezes os alunos dão depoimentos, olha, você falou uma palavra em determinada vez na minha vida que mudou o meu modo de pensar. E isso é gratificante para o professor. E a dona Lourdes tem uma longa história, bem mais longa do que a minha, já na área de educação, né? Tem muito mais histórias do que a minha, mas ela sabe disso. Pois é, professora. A senhora era professora do ensino regular, trabalhava para o Estado, e aí deu um estalo, vou montar uma cooperativa de professores, para ser mais difícil um pouco a coisa. Não, na época, isso já faz 20 anos atrás, havia uma grande necessidade entre os empresários, inclusive a Fundação, a Fiesc, né, de um projeto educacional, porque o chão de fábrica estava se modificando, tinha começando a entrar as tecnologias, e a escolaridade do trabalhador estava muito aquém, né? Então, assim, nessa necessidade, a Fundação chamou a professora Soni de Carvalho, a Fiesc chamou, assim que ela se aposentou, saiu a aposentadoria dela, ela pensou, vou desfrutar, ela teve vou descansar. Chamados. E um dos chamados foi esse, de organizar uma educação de jovens e adultos para o trabalhador. E foi esse que ela abraçou. Ela teve outros chamados, né? Ela disse, isso aqui é o que eu quero. Eu penso que é uma dívida que a gente tem com o trabalhador, que foi já tirado da escola, às vezes, para ser mão de obra, por N motivos, porque a escola reprovou e tudo mais. Ela abraçou isso ali e foi formada uma fundação chamada FES. A própria Fiesc formou essa fundação com toda o know-how que a Soni trazia, né? A professora Soni trouxe. Então, a escolaridade dos jovens e adultos modularizada por módulos, entendendo-se que você pega a disciplina e o adulto foca na disciplina, porque ele está lá, é pro trabalhador, é pro adulto. Então ele está trabalhando o dia todo. Ele não tem como dar conta de história hoje, geografia amanhã. Então a COEP ela pensou e planejou por módulos, por disciplina, por área de ensino. Então faz toda uma área, por exemplo, das humanas, história, geografia, filosofia, sociologia. Trabalha com esse professor essa área, passa para outra área. E aí a gente começamos a trabalhar com a FES, montamos a cooperativa e desde então, e ela chamou um grupo de professores, o professor Telêmaco. Esse processo, para não interromper, mas esse processo por módulo, ele tem uma vantagem que ele colabora no aprendizado, porque o aluno pode começar por aquela matéria que ele mais se identifica, né? Também. Aí ele vai pegando gosto por estudar, né? Isso, geralmente a gente faz isso para o aluno, na matrícula. Por que área você quer começar? Tem aluno que se desafia. Eu quero começar por aquela que eu mais reprovei na escola. Se eu passar por essa, eu vou para as outras. Ou então tem aluno que diz, não, a matemática eu quero deixar por último. Né? Então tem aquele que gosta de começar por aquela que ele mais se identifica, e tem alguns que têm muitos traumas e querem começar por aquela da qual ele se afastou. Professor, aquela que foi o motivo porque ele não botou mais os pés na escola por anos. Que pode, uma disciplina pode afastar um aluno, né? Você com dificuldade de compreender casos. química, física. Eu passei por isso. Sim. E aí a escola tradicional, ela não entendia essas múltiplas inteligências. Você não precisa ser bom em tudo. Você precisa ter uma visão de tudo, mas você tem uma área onde você acabou de contar. Sim. Né? A tua melhor área, aquilo que tu mais amava, é a professora que mais marcou, né? Com certeza tem outras áreas que tu tinhas mais dificuldades e
chegasse a fazer numa suplência. Precisei, tive a necessidade, porque eu já estava retardatário no 2º grau, e faltou uma disciplina, se eu não me engano, acho que era química, que eu havia reprovado. Por causa dessa disciplina você ia ficar parado? Não ia chegar onde eu cheguei. Exatamente. Aí eu procurei a época, ou seja, que tem similaridades. É o EJA, é o supletivo. É o mesmo supletivo. É o IJA, é. A mesma estrutura do SEJA, mesma a cooperativa utiliza. Sim, é a educação É de uma jovens e modalidade. adultos. É uma modalidade de Educação ensino. jovens e adultos. Que no início, lá quando foi criada, em 1940, como supletivo, por exemplo, foi por uma demanda o Brasil estava muita gente analfabeta e muita gente sem escolaridade. Então foi feito esse pensamento para solucionar um problema da época. Mas esse problema, ele vem se arrastando. Esses dias o Telemão colocou lá no grupo a questão dos índices, né, que saíram agora das avaliações. Muito defasado o nosso município, o nosso estado, então a gente ainda provoca, a escola regular ainda provoca muita evasão. E vai chegando gente nova também. E às isso vezes nunca termina, porque a escola Sim. não dá conta de muitas coisas. E tem momentos da vida, né? Às vezes a pessoa... Hoje no Brasil, Roberto, para você ter uma ideia, ainda nós temos, para você ter uma ideia, isso são dados agora atuais, nós temos 49,2% da população brasileira que não concluiu o ensino médio. Olha aí. 49,2%. Que pensava que era um problema lá de 1940 que com Isso. esse programa ia resolver. Não resolveu. E 42%. Mas houve uma mudança aí, que a gente fizer uma análise profunda da situação, interessante. Porque assim, se nós voltarmos lá, como a dona Lourdes citou, 1940, a preocupação do Brasil naquela época, até todo mundo, se eu falar um nome que todo mundo vai lembrar, criaram um sistema que chamava Movimento Brasileiro de Alfabetização, era o Mobral. Sim. Então, mas o que era? Movimento Brasileiro de Alfabetização é porque o Brasil tinha um índice de analfabetos gigantesco. Hoje o que acontece? Melhorou? Melhorou. Porque já não tem tanto analfabeto como tinha em 1940. Melhorou os acessos. Né? Isso. Por que melhorou os acessos? Hoje, por mais que o ensino esteja defasado, pelo menos ler, é difícil você encontrar uma pessoa que não é alfabetizada. Hoje é nos difícil, estados mais desenvolvidos. Obviamente que em estados menos desenvolvidos você vai encontrar ainda. Mas de jovens analfabetos é difícil. Devido ao quê? Devido às mudanças legislativas e à obrigatoriedade da lei, o controle da obrigatoriedade para que ele pelo menos frequente o ensino fundamental. Então, e os incentivos do governo foi muito importante, porque antigamente, eu não sei se hoje ainda é assim, mas o Bolsa Família, ele era muito ligado à frequência do aluno na escola. Né? Então o aluno vai na escola... Agora criaram até uma modalidade pé de meia, que eu acho meia. interessante. É interessante. Você está motivando o aluno a frequentar a escola. Então, o Brasil está evoluído porque assim, qual outro país que incentiva o jovem a ele terminar o ensino médio pagando para ele? Olha, você vai ter um pé de meia lá na frente. E precisa disso para o Brasil. Nós temos dívidas com a população brasileira, com a população periférica, com a população negra. Nós temos dívidas que nós temos que pagar. Tem gente que não tem essa compreensão Não sociológica, tem essa compreensão sociológica, dessa necessidade de exatamente. resgate dessas populações, até para você ter uma sociedade melhor para se viver, porque se você tiver essas diferenças acentuadas, isso vai ter reflexo na violência, em vários itens que vão afetar. Não vamos viver intramuros, né? Não tem como, até eu ia falar para a dona Lourdes complementar, porque aí a COEP surge nesse contexto, essa idealização da professora Soni de Carvalho, que eram aqueles professores que são inquietantes. Ela já era uma professora que era diretora do Cefet, que é o Centro Federal de Educação Tecnológica, de Santa Catarina, que hoje é o IFC, o IFSC, né? Então o que acontece? Ela era inquietante. Então ela disse, olha, eu não quero terminar minha carreira só como a diretora do Cefet. Eu quero criar um projeto social para ajudar as pessoas a terminarem os seus estudos. E aí ela cria a COEP. Quantos alunos hoje formados pela COEP, dona Lourdes, já mesmo? Mais de 44 mil alunos. 44 mil alunos. Por essa cooperativa de alunos. A maior cooperativa do sul do Brasil. Na verdade, cooperativa de professores, né? Professor, de educação, né? Como é que é a remuneração dos professores nessa cooperativa? Então, a gente trabalha com percentual, né? Então, o professor, quanto mais alunos ele tem, maior a remuneração dele. É assim também que a gente consegue
menos evasão na educação de jovens e adultos, que o professor está ali, não é que o financeiro vai fazer com que ele mantenha aquele aluno, mas ajuda, né? Então, assim, o professor ganha 40% de todo o custo que a gente tem. A gente tem uma cooperativa sem fins lucrativos, né? Então, a gente paga aluguel, as apostilas, o professor, a luz, a água, tudo que é. E hoje a gente... E vocês têm uma característica de estar lá no bairro atendendo, né? E lá nos bairros. Por isso que a gente tem várias salas. Ou nas empresas, né, no Salto do Norte, ou dentro das empresas. Tem empresas também? Tem. Ah, que A legal. gente tem dentro das empresas. Por exemplo, a gente tem ali no Hospital Santa Catarina uma turma. Agora O hospital ajuda a pagar uma parcela? Pagam totalmente. Total, que Agora legal. fizemos uma parceria com o Beto Carreiro. E o Beto Carreiro paga total. Com a Cooper, E eles devem ter alunos, eles devem ter colaboradores do Brasil inteiro. Sim. E pessoas que às vezes chegam com pouca formação, né? Quando eu cheguei no Beto Carreiro para oferecer o projeto, foi muito interessante porque já é uma proposta deles. E eles colocam desde o Beto e agora o CEO, né? O novo, desde a morte do Beto, que é uma proposta deles, não só a questão humana também. De aquela pessoa sair dali, entrar e sair com alguma coisa, ela não precisa ficar no Beto. Então é um investimento que eles fazem que não é nem para eles, é para o ser humano. É bem interessante, né? Então, assim, é um povo que é bem sem escolaridade, porque saiu, porque foi trabalhar. Então a COEP, ela trabalha muito, a gente tem uma satisfação pessoal muito grande com esse projeto de inclusão, né? Porque chegam para nós pessoas que jamais poderiam ir para uma faculdade, para um emprego melhor, sem a COEP. A COEP vem proporcionar isso. E nesse sentido, até, peço desculpa por interromper, eu sou um exemplo vivo de que o estudo tardio pode lhe dar, primeiro, uma realização e, segundo, lhe melhorar as condições de vida. Eu não havia terminado o meu segundo grau, por várias razões. À época, no Pedro II, quando eu estudei, nos anos 90, uma sequência de greves intermináveis. Isso tudo ajudava a gente a acabar se afastando. E não terminei, ficou faltando o terceiro ano. E eu estava trabalhando no ano 2000, ia trabalhar num órgão público sem o segundo grau concluído. E um amigo pegou e disse para mim: Roberto, não, primeiro ele me convidou para terminar o segundo grau. Ele disse: Roberto, eu não terminei o segundo grau, vamos terminar, tal, como é que tá? Eu disse: eu não terminei o terceiro. Aí fomos terminar, se eu não me engano foi no Colégio Dr. Blumenau. É bem o nosso aluno. Terminamos o terceiro ano ali. Isso mesmo. No ano seguinte nós íamos começar... Só não fosse mas poderia ter sido. No ano seguinte nós íamos começar um trabalho num órgão público. E ele disse: agora tu tens que... No último dia de matrícula para o curso de Direito, eu estou de carro, por coincidência, passando próximo à FURB, o Ney Santos me liga: Roberto, eu acabei de me matricular na FURB e até às 14 horas tu consegue fazer a matrícula, nós temos que fazer o vestibular, porque tu tem que fazer direito, que aquele cargo que nós vamos ocupar lá, nós temos que ter formação. Eu disse: não, cara, isso nem me passa pela cabeça, não vou fazer isso agora. Não, tu tem que fazer, e ficou me cobrando. E eu fui lá e fiz. Aí no final da tarde ele ligou para me cobrar: você fez o que eu falei para ti? Se ele estiver ouvindo, ele vai lembrar que eu sempre relembro ele e digo: olha, graças a você que eu me formei. Aí ele ligou: fizesse, Roberto? Eu disse: fiz. Aí ele disse: eu fiz o vestibular para a turma da manhã, que é um pouco mais fácil. Eu disse: não, eu fiz porque eu sou teimoso para a turma da noite. Tem 100 vagas, acho que era 50 de manhã. Eu disse: aí brinquei com ele, uma já é minha. Né? E a época era um pouco mais difícil de passar. Era, eu acho que 6 ou 7 por vaga. Hoje tem mais vaga do que... tem mais aluno do que vaga. Não, mais vaga do que aluno. E passei. E mudei a minha vida. Então, tem pessoas que às vezes com 16, 17 anos acabam... um casamento, ou se envolveu, tem filho, alguns problemas. Depois de 20, 25, 30 anos, ainda há tempo. Eu ingressei na faculdade com 30 anos. A tua história, a do Telêmaco, não é diferente. A minha. Somos pessoas que precisaram mais tarde, porque foram, né? Tu já tinhas desistido. Sim. Já tinhas abandonado. Estava lá latente, praticamente abandonado. Nós lidamos com histórias semelhantes todos os dias. Inúmeras histórias.
um professor aqui recebe uma mensagem, o Telêmaco recebe outra, o outro recebe outra, eles postando fotos no novo serviço, na nova graduação, na formatura, e tudo graças ao COEP. Esses dias eu fui fazer um trabalho dentro do Hospital Santa Catarina, que a gente fez matrículas, e a menina era a formatura. E a menina que estava filmando, ela veio para mim: Dona Luz, eu também fiz COEP, né? Outro lá, no dia da inauguração da aula, o diretor vai lá e fala: eu fui aluno COEP. Ele era o diretor do hospital na época, ele era lá do interior, ali de Rio dos Cedros, e ele não podia vir para Blumenau estudar naquelas ônibus que vinham, né? Ele ficou, então ele perdeu tempo. Quando ele quis fazer, que ele pôde fazer, que ele teve uma idade, ele foi fazer COEP. E ele disse: eu fui aluno COEP. Eu estou aqui assinando um projeto que eu também... Ah, que legal. Então, assim, é muito, muito legal. São histórias diárias que a gente vive. E por que tem que ter uma escola diferenciada da regular? Porque você não vai mais para uma escola, um jovem trabalhador, um adulto trabalhador que já desistiu, que já está 10, 20, ele não vai para uma sala de aula todos os dias. Ele tem que ter uma modalidade diferente, alguém que olhe para ele, que acolha, que entenda as dificuldades. Ele não vai estar numa sala que ele tem 28, 30 anos, com um menino de 17, 16. Exatamente, isso. Exatamente. Ele vai ser acolhido, né? Individualmente, né? E ele vai fazer por matéria, e ele vai tirar de letra aquela dor que ele tinha. Esses tempos, uma aluna chorando lá falou: estava 20 anos fora da escola, só tinha reprovado na matemática do terceirão, porque a professora disse que ela estava colando, e ela disse: eu não estava. Eu fiquei tão magoada. Não, a mágoa não deve deixar você... Não deve se abater. Acontece. 20 anos levou ela para voltar e dizer assim: ó, eu sei matemática. Eu sei, eu fui lá e fiz, e foi para a faculdade. E esse sucesso da COEP, eu creio que ela se alastrou bastante. Eu até brincava com a Dona Lourdes, dizia: olha, acho que nós criamos a chamada Escola Polvo, né? Porque a cabeça da COEP ficaria na Itopava Norte, que seria administração, centro administrativo, com salas de aula, e se espalhamos pelos bairros. E hoje estamos espalhados por Santa Catarina, quase que todas as cidades. Nós temos hoje COEP em Blumenau, nós temos COEP em Timbó, em Dayal, nós temos COEPs em Rio do Sul, Ilhota, Balneário Camboriú, o Oeste, nós chegamos no Oeste, nós estamos em Chapecó, nós temos COEP para vários lugares, Joaçaba. E esses mais de 40 mil alunos, imagina a história de cada um, Florianópolis, né? Quantas pessoas muitos alunos venceram na vida a partir disso. Exatamente. Né? E o que acontece, Roberto? Esse acolhimento que a COEP faz para o aluno, que é aquela... Porque o ensino ali, ele não é homogêneo, né? Ele é heterogêneo. Porque cada aluno, por exemplo, tem um aluno estudando lá, ele está fazendo geografia, mas o outro vem fazer a prova e está fazendo matemática. O outro está fazendo filosofia. Então você respeita o tempo de cada um. Então tem aquela conversa mais individualizada na sala de aula. Hoje nós estamos um pouco mais se adaptando ao EAD. Desde a pandemia, né? Desde a pandemia, isso foi um impulso até. E na pandemia nós estávamos na frente, porque a gente já tinha a atividade online. Então o EAD vai dominar também, mas aí então existe essa interatividade nas plataformas da COEP, que o aluno pode fazer essa comodidade, mas aquele que gosta ainda e quer ir lá, conversar com o professor, tirar as dúvidas dele, fazer a interação, que é muito importante isso na sala de aula, a parte física também, nós atendemos dessa forma ainda e ainda continuamos fortes nesse setor. E hoje, com orgulho, nós podemos dizer que nós somos a maior cooperativa de trabalho de ensino de jovens adultos hoje de Santa Catarina. É uma instituição privada? Recebe algum incentivo, alguma subvenção do Estado? Não. Nós, sim, o incentivo que a gente recebe por ser cooperativa, a gente tem isenção de algumas... tributos, né? Uhum. Então a gente tem a OSESC, que regulamenta as cooperativas do Estado, e então nesse sentido, mas de entrar dinheiro do governo, não recebe nada. Nós temos um custo hoje a R$150. Hoje um aluno de EJA do Estado, do MEC, do Brasil, ele sai a mais de R$350 por aluno.
Pro Estado, né? Pro Estado. Então o preço final que o E aluno nós paga conseguimos para a fazer COEP menos- hoje, 150? Menos da metade. 150 com 150. o material didático todo, disposição dele, internet, os módulos que ele utiliza, tudo Isso. para ele, incluindo o material. E Se mesmo assim tem alguns alunos de empresas que as empresas ajudam, né? Com benefícios, né? Então às vezes ele não paga 150. Paga uma Por exemplo, parte. a gente tem parceria com a Cooper. Então a Cooper paga 50% para ele, né? Temos com a Patrus, paga 100%. Era um projeto popular com Legal. qualidade. Nós começamos, acho que, se eu me lembro a mensalidade, era R$40, né? Em Eu- 2005 era R$40 a Eu mensalidade, lembro que a 35, mensalidade R$40. era o valor do passe do ônibus. A mensalidade, É. para os alunos, né? E tem algumas pessoas que têm preconceito com o ensino à distância, têm preconceito com o supletivo, tem preconceito com cotas, né? Sim. Não entende o porquê facilitar o acesso de determinados segmentos da sociedade. E eu tenho, ainda seguindo o exemplo próprio, quando eu cheguei na universidade, eu não sei se aconteceu contigo também, Telêmaco, mas havia uma distância entre os colegas que entraram comigo, aqueles que eram egressos das escolas privadas, particulares, eles estavam bem posicionados à frente, né? Desde o primário, com boa escola, seguindo no Eles regular. estão na frente, né? Eles largaram na frente. Exatamente. Mas o que eu percebi ao longo dos 4, 5 anos que eu fiquei na universidade? Que quando nós chegamos ao final, nós estávamos na mesma linha. Tanto que eu passei no exame da ordem no primeiro que eu fiz. E algumas pessoas, não discriminando, acho que Não, é de obviamente. cada um, a Sim. experiência, a minha idade, tudo isso Nem ajudou seguiram a muito. carreira, né? Isso. E a minha idade ajudou muito no exame da ordem, que à época era tido como difícil. A idade, a experiência ajuda muito. Mas eu competi com pessoas que saíram, que estavam muito à frente, que tinham uma formação em escola privada, né? Com toda a estrutura, cursos, mas lá no período que eu tive na faculdade, aproveitei aquele período e saí de lá conseguindo desenvolver a minha profissão. Então, acho que nunca é tarde, né, professora Lourdes? Não, nunca. Eu sempre digo que a gente tem a minha garota propaganda de EJA, é a Marina Silva, a nossa ministra, né? Ah, senadora. Ela, com 15 anos, ela saiu do Acre, analfabeta, foi para Rio Branco por uma doença, e em Rio Branco fez EJA. Alfabetizou e hoje ela até é doutora em ciências políticas, né? Então eu penso, como é que uma pessoa com 15 anos que chega analfabeta vai para um EJA e dali são oportunidades que se abrem com a educação, né? Todos temos condições, como tu dissesse, alguns foram na frente por Sim. N motivos, mas é desigual essa corrida. Mas chegamos lá e temos tanta capacidade quanto. Se né? fala muito em meritocracia, mas essa Eu ia meritocracia, falar se todos disso. tivessem o ponto Pra de não ser partida polêmica. igual, né? É Porque óbvio. não existe o ponto de partida igual. Não tem, Para a não maioria, não, né? Não. É que, na verdade, tem pessoas, obviamente, que têm um destaque com todas as diversidades que venha na vida em cima delas. Como a dona Lourdes citou a Marina Silva, eu acho que uma pessoa que foi de expressão máxima no Brasil, hoje está aposentado, foi ministro supremo, presidente do Supremo Tribunal, é o Joaquim Barbosa. Sim, A história também. do Joaquim Barbosa é algo motivante. Eu não sei sobre isso, mas ele era uma porque figura o brilhante o no Joaquim Barbosa Supremo. era filho de pedreiro, vem de uma família pobre, paupérrima, e outra, sofreu todo tipo de preconceito, porque se hoje ainda no Brasil a população preta sofre muito preconceito, você imagina naquela época do Joaquim Barbosa. Então ele conseguiu superar tudo isso e chega a um dos maiores cargos do judiciário brasileiro, foi presidente do Supremo Tribunal Federal e um homem ponta firme. O Joaquim Barbosa é um exemplo para o Brasil. Então, é óbvio que tem esses pontos fora da curva. Porque tem um detalhe também, dona Lourdes, que o EJA, Roberto, na verdade, a educação de jovens e adultos, o pessoal, como existe esse preconceito no Brasil, ele não conseguiu formar na escola normal, ele foi para o EJA. Não! O cara que está no EJA, tem muito cara muito inteligente no EJA, fazendo o EJA, estudando Exatamente. O EJA já foi o patinho feio da educação, tá? Educação à distância, educação de jovens e adultos. Nem era... Não tinha uma fatia no ministério, né? Não tinha uma verba própria. Era uma suplência ali, alguma coisa fora da curva, né?
E o EJA, com todo o trabalho de inclusão social, todo o trabalho, ele veio depois a ser hoje, nossa, muito notado, né? É uma oportunidade incrível, porque não tem como você estudar numa escola regular. O EJA é uma modalidade diferenciada que vem atender com flexibilidade de horário, com flexibilidade metodológica. A gente não tem aquele horário de estudar 3, 4 disciplinas ao mesmo tempo. Vem com atendimento individual de um professor que acolhe e entende que eu vou ajudar esse aluno na matemática aqui, mas ele é bom aqui muito no português. Ou eu vou ajudar ele no português, mas ele é ótimo aqui em física. Olhar para esse aluno com as múltiplas inteligências. É muito comum isso acontecer e às vezes o ensino regular pode ser meio excludente. Tem N casos de empresários bem-sucedidos em determinadas áreas que dizem, olha, eu tinha muita dificuldade, parece que até o Luciano Hang tinha dificuldade, me parece, em português. E hoje então, com todo autismo, um empresário por exemplo, brilhante... A gente tem alunos com TDAH que vêm das escolas regulares com múltiplas reprovações, porque toma vários remédios. São pessoas que não ficam sentadas 4 horas ou 2 horas, como a gente está aqui. Ou você tem uma atividade de 8 horas, pegar mais 1 hora de ônibus, chega no ensino regular e dorme na carteira. Muitos desses alunos tem o aluno regular que ele precisa ir do A até o Z, ele tem que ir A, B, C, D. Tem alunos, eu tinha um professor que dizia, tem alunos que do A ao Z ele vai num minuto. Exatamente. Então seria o TDA que ela está falando, etc e tal. Então esse aluno, o que acontece? Ele ganha mais autonomia no EJA, porque ele faz aquilo que ele gosta, ele foca naquilo que ele quer fazer. Ele consegue ampliar, ele consegue pegar a sua grade e acelerar. Vai adquirir confiança, que é importante na vida, né? Não tem tempo para esperar, né? Um dos sintomas do TDA é a impaciência, ele não tem tempo para esperar. E a gente tem que ter segurança, né? Você tem que, você aprende, eu estou aprendendo, eu estou conseguindo, nesse módulo aqui eu entendi que eu tenho capacidade, eu vou enfrentar aquele outro. E a gente olha para a educação no Brasil e a escola regular, esses tempos, eu tinha uma palestra, só tinha professores e tinha um senhor que foi falar lá na frente. E ele falou assim, olha, a escola de vocês, ele falou para nós professores, deu conta para mim, para o meu filho, não vai dar para o meu neto, né? O que ele falou? Que a escola, a sociedade está dinâmica, as pessoas são outras, elas nascem com outro DNA, né? Ele nascem digital já, e a escola é um pouco os desafios cada vez maiores, né? E a escola é a mesma, um atrás do outro, não tem atratividade. E ela disse, e ele falou, o meu neto não vai estudar, eu já vejo nele, ele não gosta. Então, assim, o que vocês estão fazendo de errado? Para mim estava bom na minha época, por que a escola não se modifica? E um pouco disso a EJA faz. A EJA se transforma para dar conta daquele aluno que vem com trauma, que vem tremendo por medo de avaliação, que não consegue ficar sentado 4 horas. Sabe? Aquele aluno que o pai chega para nós e fala assim, eu estou dando Ritalina porque a escola diz que ele não vai para a escola sem a Ritalina e agora eu não consigo interagir com o meu filho era... E agora a COEP e a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, ela vem fazer tudo de uma maneira diferente. Ela vem olhar para esse aluno, ele quer fazer a prova em pé, quer fazer aqui conversando comigo no bate-papo, vamos ali tomar um café. Teve um menino ali que ele disse, eu vou fazer a prova ali no corredor andando. Teve outro... A gente tem casos e casos que eu fosse contar aqui, ficava 2 horas contando no casos. No aspecto da inclusão, nós tínhamos um aluno PCD, e ele ia de cadeira de rodas para aula. E a professora permitiu, porque ele gostava demais do cachorrinho dele, o vira-latinha dele ali. E ele levava o cachorro junto, numa sala de aula. Então o cachorro ficava deitado ali do lado. Mães levam os bebês. E não atrapalhava o outro. Marido leva a esposa e fica ali esperando, o pai leva filho. Não tem, porque a sala de aula é bem diferenciada. E até para evitar, né, dona Lourdes, a evasão, porque se você pega, por exemplo, de todos esses aspectos que ela falou do TDA, mas você tem aquele aluno que já passou, que para ele acha, olha, eu já passei da época, agora eu estou voltando a estudar.
como ela disse, ele chega com medo. E aí o que acontece? Se ele não sentir um ambiente acolhedor, que olhe para ele, não como um número, como um aluno, mas olha para ele como um ser humano, você entender... Que ele passe a gostar, vai desenvolver o gosto pela educação. Exatamente, ele vai conversar com ele, vai trazer ele para dentro da escola, ele vai voltar. E é tão diferente, né? Ele vai voltar. Quando você desenvolve a capacidade de interpretar um texto, de compreender o que você está lendo, o que você está ouvindo. Exatamente. Porque tem pessoas maravilhosas, mas às vezes por simplicidade, por não ter desenvolvido essa área, às vezes elas são enganadas. Exato. Você vive num mundo paralelo. Só pega a informação... Você não tem capacidade de discernir se aquela informação é verdadeira, se aquela informação é falsa, o que daquilo tu pode aproveitar, né? Qual parte daquilo vai fazer bem para a tua vida. E nós estamos vivendo um período da digitalização, da informação muito rápida, de todo tipo de golpe está ocorrendo na sociedade. E as pessoas, tem gente que não tem esse discernimento, essa capacidade de compreender no mundo que ele está, de fazer essas leituras, de ter coisas que você vai aprender estudando. Estudando, Né? Talvez não daquele jeito tradicional, antigo, regular, mas estudando a qualquer tempo. Sempre é tempo, né? Sim. Eu não terminei o 2º grau, estou com 30 anos. Pô, alguns anos atrás, a sociedade era diferente a ocupação, e daqui a 20 anos vai ser muito maior a ocupação das pessoas. A inteligência artificial vai criar uma sociedade em que não vai ter trabalho para todos, mas todos vão ter que viver. Então todos vão ter que se adaptar e preparar. Nós não sabemos, doutor, quanto tempo a nossa profissão vai resistir do formato que está. Muita coisa vai ter que mudar, Todas as profissões. Acho que o ideal é o Não formato, como você disse. E como a dona Lourdes falou, hoje nós temos muito o EAD, que é o ensino à distância, como ela citou anteriormente, a pandemia foi um impulsionador, mas a gente já vinha fazendo essas adaptações, mas é isso. A profissão o professor sempre vai ter que existir, o advogado, o médico, mas que formato que ele vai existir? Na pandemia a gente saiu na frente, como educação dos jovens e adultos, até como na escola regular, porque a escola regular ficou perdida. E nós já tínhamos o aplicativo da Coep no celular, o aluno já estava acostumado a perguntar para o professor pelo WhatsApp, no AVA, no nosso ambiente virtual. Então a gente só aprimorou e apostou mais nisso e ficou mais... Como a pandemia mudou nossas vidas, né? Ela acelerou, sem brincadeira, 3 décadas. Acelerou 3 décadas hoje a pandemia. No direito influenciou bastante, mudou a nossa forma de trabalho. Tudo. Eu brinco com a minha dia esposa... de todo mundo, né? Eu brinco com a minha companheira que ela também estudou em escola pública, assim como eu. E durante a pandemia, ela fez o primário na escola particular, porque ela teve que dar aula para os meus filhos. Então ela pegava o material deles do Sagrada Família e ficava lá e aprendendo, porque você aprende ensinando, né? Sim. Então ela fortaleceu o conhecimento dela com coisas que ela nem tinha aprendido antes. E isso é interessante, que a gente falou, ela veio de escola pública, você veio de escola pública, Dona Lourdes de escola pública, e eu vim de escola pública. E pela faixa de idade que nós estamos aqui, eu era aquele aluno que recebia aquele caderno do governo com o hino nacional atrás, sim. Borracha, Merenda. lápis, merenda, tudo da escola. Sim. Então, assim, dizer que o Brasil também não incentiva a educação, para mim foi diferente. Eu achava que incentivava, porque ele te dava aquilo. E quando nós ficamos adultos, nós procuramos correr atrás da vida, criar alguma coisa, e a gente, de qualquer forma, quer retornar isso para a sociedade. É como se tivesse, olha, o Estado me acolheu assim, agora eu quero devolver isso aqui para o Estado. Então, eu acho que é isso que move a maioria dos professores. E você ensina a estar aprendendo, né? É como a Bruna, ela estava lá ensinando meus filhos E aprendendo e gostando. Virou uma professora na pandemia. Ela... E nós tivemos a oportunidade. Teve que fazer, né? Porque não basta também, né, doutor Telêmaco? Não basta achar que colocar o filho na escola particular... Vai mudar algo. Tu vai mudar a qualificação dele. Dificilmente. Se você não fizer a diferença, Tem que fazer. que é pegar o livro quando chegar, o que tu tem de tarefa? Exato. Que nem ela faz. Você já fez a tarefa? O pai, ele não fez a tarefa ainda. Aí, tá com a dificuldade aqui. Vai no Kumon. Vai fazer a matemática. Eu tinha
um dos meus filhos, ele tinha uma dificuldade com a matemática, uma coisa monumental, uma criança inteligente e tal, mas com uma dificuldade que deixava ela nervosa, porque as coisas mais simples ele não conseguia fazer. Aí colocou ele no Kumon. Dr. Telêmaco. Também lá é por módulo. Sim. Conheço o Kumon. E o aprendizado dele, a segurança dele... A disciplina que o Kumon traz também. Uma coisa espetacular. Agora o objetivo dele é depois dar aula no Kumon. E o outro, que eles são gêmeos, né? Sim. O outro não tinha problema. Não, eu quero ir também. E aí teve que colocar os dois. Os dois no Kumon. Os dois no Kumon. E aí hoje, Mas é bom. Pergunta se eles têm dificuldade na escola, com a matemática, com a química, com a física. Não, Mas isso o Kumon desenvolveu, né? Então tem, Mas às a vezes... percepção veio de onde? A percepção veio dos pais. É. Só fazendo um gancho do que tu A falou. Bruna tem uma dedicação, uma priorização nisso. Só pegando um gancho do que tu falou, e em 2012 eu lancei foi um dos últimos livros físicos que eu escrevi, até foi lançado pela Livraria Catarinense Curitiba de todo o Brasil. Era Aspectos Filosóficos e Jurídicos da Educação Escolar. E eu abordava nesse livro a nova configuração das famílias hoje, geralmente a mãe solo, a mãe sozinha, o pai separado, etc. Tal, porque nós temos na legislação brasileira o abandono material, que é aquele sujeito que não paga a pensão alimentícia. E no livro eu abordava também essa presença dos pais, que seria, no caso, a mãe, por exemplo, sozinha, cuidando do filho, trabalhava o dia todo e à noite não tinha como cuidar. E o pai, com pouca relação com o filho, o que acontecia? No livro eu abordo o aspecto do abandono intelectual. Esse abandono intelectual, o que é? Deixar o filho à deriva. Não ter aquela perspicácia de entender a problemática toda da educação que está acontecendo dentro de casa, para que depois ele não tenha prejuízos na vida adulta. Porque o prejuízo da vida adulta de uma criança ou de um jovem que está fora da escola, e isso é correto ver muito isso, por isso nós queremos que os jovens venham terminar, ou até aquele adulto que está com dificuldade de progredir na carreira, não terminou o ensino fundamental, nem o ensino médio, que ele termine. Por quê? Porque ele pode ser um prejuízo para a sociedade em geral. Porque ele vai ser um prejuízo para a sociedade em geral, para a vida dele e para a sociedade em geral. Porque a educação, independente de qualquer coisa, é a que é o motor propulsor da tua vida. É ele que vai te fazer evoluir, que vai fazer você buscar mais. Sem estudar o mundo não anda. Eu acho maravilhoso, eu até comentei com a minha esposa esse dia, falei, olha, eu acho bonito o pessoal falar, eu vou dedicar a vida, vou comprar um trailer, já vi, vou virar influencer, vou rodar pelo mundo. Mas tudo bem, é legal, é um modo de vida, a gente respeita, mas você não produz nisso. Você não tem evolução nisso se você não estudar. Porque a descoberta de um remédio, ela é através do quê? De muito estudo. A descoberta de uma internet, de uma nova tecnologia, de cura de doenças, de você evoluir como ser humano, é através do quê? Através de muito estudo. Então, o estudo é a luz do mundo. Sem estudo, dificilmente o cara progride. E aquilo que a professora Lourdes colocou, da aluna que depois de 20 anos eu consigo aprender matemática. Isso vale para todos. Se o meu filho tinha uma dificuldade que ele não estava conseguindo superar no ensino regular, quando ele teve uma atenção naqueles módulos diferenciada, ele conseguiu superar. Então ele não tinha dificuldade. Ele estava precisando aprender como aprender. E ele conseguiu isso. Exatamente. E a escola era muito brava antigamente. Nesse processo de construção dos conceitos matemáticos, alguma coisa ali foi quebrada. E aí precisa... Um bloqueio inicial na criança, né? Precisa reorganizar isso ali. É interessante que a dona Lourdes está falando. O Dr. Bernardes, que é meu amigo, tem 88 anos de idade, ele conta as histórias dele do passado, está com 88 anos. Ele disse que estudou no Bom Jesus em Blumenau e tinha um professor que chamava Eusébio. Aí ele ainda brinca, e isso ele lembra com 88 anos, apesar de ele estar com Alzheimer, ele lembra. Ele diz, olha, o Zebão chegava, se o cara fizesse algo errado na aula, tomava um peteleco, tapa pra cara. Mas não vou muito longe. Eu era um aluno muito indisciplinado, mas eu passei por umas admoestação, assim, umas reguadinhas. Eu passei por isso. Sim. Anos 80 ali, Anos 80, não era pra Nutella, não. A dona Lourdes, quando ela era menina, era mais calma, né?
Mas os meninos eram Vocês são pancada. professores, são educadores. Nos anos 80 eu já estava trabalhando no Estado, né? Mas Vocês são meninos. Vocês são educadores já trabalhando mais com adulto, né? Sim, mais com adulto. Mas hoje não está fácil para os professores trabalhar com crianças e adolescentes. Eu sempre trabalhei com criança e adolescente. Sempre tive 2 turmas, de manhã à tarde. Por vezes de manhã à tarde à noite, 60 horas, que o professor é assim, né? E eu nunca tive dificuldade com disciplina. E a época não tinha aquele dia da semana como Nunca tem tive, hoje, mas eu vejo para a que tem preparação da professor aula, que né? Tem dificuldade de disciplina. Acho que falta autoridade, falta alguma coisa em algumas jeitos de Mas de a trabalhar, sociedade, sabe? eu vejo assim também, professora. Eu não culpo os alunos, não. Eu sei que eles são outros Mas eu hoje. coloco mais a culpa nos pais em determinadas coisas. Porque hoje o pai, às vezes, ele tem dificuldade para disciplinar um filho. E se o professor falar um pouquinho mais alto com o aluno ou impor uma regra... eu vi um professor que respondeu um PAD... Entre os motivos de responder o PAD, porque ele alertou 2 alunos: se vocês mostrarem o trabalho para os demais, eu reprovo vocês. Então os alunos acharam, aqueles alunos em especial, acharam que foi um exagero, que aquilo já é uma postura exacerbada do professor. Autoritário. E encontrou nos pais ressonância para isso. Eu tenho preocupação com isso. Eu acho que os pais têm que olhar com um pouquinho mais de cuidado para a escola e ver que tem que ter determinados limites, né? Se desenvolver uma ideia de não dar limite e que o professor não pode orientar, dar limites. E isso tem criado alguns problemas para a educação. Houve, na verdade, uma transferência, um pouco realmente aconteceu, uma transferência, 2 coisas que houve uma confusão. Em geral, até os educadores às vezes reclamam disso. A educação, obviamente que a escola também faz parte, mas a escola é um ambiente de instrução. A educação praticamente vem da família, né? Obviamente, se falha, a escola ela não tem essa... Apesar de ser... Antigamente tinha os educandários, né? A educação, mas a educação ela vem mais da parte dos pais. Houve essa transferência de responsabilidade para os educadores, para o professor, e aí o professor ele ficou com 2 funções. Ele ficou com a função de educar o sujeito, ou seja, naquela parte disciplinar, e instruí-lo. E isso dificultou muito, sobrecarrega o professor. Então, em anos anteriores, por mais que a educação tivesse mais dificuldade, ainda não havia essa transferência tão grande como existe Mas hoje. o professor tinha mais autoridade. Tinha mais Eu autoridade. acho que os pais estão, de certo modo, estão tirando um pouco. Não Mas é o caso dos alunos de vocês, que são alunos, na maioria, já Não, ali eles adolescentes e estão na adultos, Coeb né? porque eles querem. É, E porque é eles diferente, querem buscar né? e resgatar Sim, um sim, tempo sim. perdido. Ali eles não estão obrigados, né? É diferente. É uma outra Mas fase. a gente também foi e é professor de escola regular, né? Então, eu penso que a escola é um ambiente de interações. E mesmo que ele venha com educação de casa, são nas interações que ele vai crescer e se desenvolver. Exato. E tem crianças que chegam, às vezes família com... antes as famílias eram numerosas, né? Sim. Então era mais fácil, tu sabia lidar com as diferenças, os conflitos, as questões de relacionamentos interpessoais. E às vezes filho 1, 2 filhos, é aquela coisa que meu filho é esse aqui. Uma superproteção, né? Superproteção. E chega na escola, ele vai ser tratado, é impossível tu com 30 alunos numa sala, não que tu não vá dar, cada um daquele aluno é importante para ti. É que não no é mundo... um em específico. E se eles não sabem interagir e se há os conflitos por causa dessas interações, tu tens que trabalhar essas interações e aí é o professor que vai agir, que vai mediar esses conflitos todos. E os caminhos da vida não vão ser fáceis, né? Não. Não vai ter essa Tem uma superprotetora, criança que- esse superprotetor ao teu lado a vida toda, né? Vai encontrar Exatamente. dificuldades, né? E a criança tem que aprender a superar essas dificuldades, né? A criança, ela, em casa, às vezes, um filho, 1, 2, 3 filhos, eles têm as coisas que eles querem, no momento que eles querem, na escola eles vão ter que esperar a vez, eles vão ter que ceder, eles vão ter que interagir, então, são essas E eu acho questões. que o sucesso do IJA, no caso,
né? Porque educação de jovens e adultos já sai à frente, porque geralmente, como a Lourdes falou, o aluno que procura o EJA é que ele precisa, ele quer. Ele quer realmente. Quando você quer algo, você vai fazer com mais isso não faz trabalha com a questão de... Isso faz a diferença, né? Faz a diferença. Não trabalha com a questão da disciplina, né? E nessa evolução, como eu te falei lá do movimento brasileiro de alfabetização, era uma das preocupações do Brasil hoje. Aí nós fornecemos também no EJA ainda o aluno que não é alfabetizado. Às vezes aparece, né, dona Lourdes? Tem um número menor, mas aparece para ser alfabetizado. Hoje ainda no EJA. Eu estou alfabetizando um senhor ali no Garcia. Ele é de uma empresa que a gente abriu uma parceria com a Bela Janela. Quantos anos tem o senhor? Com o Beto. O Beto é um apaixonado pela educação, José, né? Ele tem, acho que 50 e poucos anos. O Beto da Bela Janela é apaixonado por educação. E ele botou o projeto lá. E às vezes, então, e esse senhor apareceu, era alfabetização, e a gente não tinha uma turma. Mas ele apareceu. E aí, se aparece para ti, tu não vai abandonar. Eu disse, olha, eu vou te atender aqui na sala. É um pouco mais difícil depois de uma certa idade. Não, mas agora eu estou na quarta aula com ele, 50 e poucos. Olha, você vê que ele aprendendo a ler. Eu estou na quarta aula com ele, hoje eu tive aula com ele hoje de manhã. E ele estava lendo, né? E ele assim, meu Deus, mas isso aqui é só assim mesmo, é fácil. Ele está assim? conseguindo ler? Está conseguindo ler. Ah, que vitória, né? Muito legal, que maravilha, muito legal. Né? Deve ser uma outra forma de ver o mundo, né? Meu Deus, tira a venda, né? Hoje, quando eu montei umas frases para ele, ele leu todas. Ele olhou para mim e eu li. Ele já é muito esforçado. E ele é muito carismático. Isso é tão gostoso quando a gente vê a criança, o filho, aprendendo a ler uma placa, então, aprendendo a ler uma... Então, gente... E a alfabetização é que nem andar de bicicleta, né? Eu não vou conseguir. Começou, vai embora. Né? Ele disse, eu não vou conseguir. Minha esposa já tentou, porque eu já estive na escola assim, mas eu não sei. Mas eu conheço todas as letras. Abriu aquela porta do labirinto. Eu passei todo o alfabeto para ele, e ele me disse todo o alfabeto. Pronto. Eu disse para ele, como assim? Eu disse, não, tu já sabe todas as letras. Agora é um quebra-cabeça só. Vamos lá. E aí hoje de manhã ele olhou para mim, eu li isso. Pá, que legal, né? Muito legal. E logo ele vai descobrir esse prazer, né, dele olhar para uma e já vai começar a entender. Porque as letras nada mais é que são símbolos, né? Ele vai entender, vai juntar. Vai juntar, né? Telema, quando eu cheguei na universidade... Muitos casos que a gente alfabetizou na COEP. A gente já tem gente que alfabetizou, fez o fundamental e fez o médio. A gente deve ter por quase 50 alunos alfabetizados assim, na COEP. Então a COEP também trabalha com esse letramento, né? Dá essa oportunidade. É mais difícil pra gente no EJA, porque é uma vez por semana, mas Paulo Freire alfabetizou 240 adultos em 40 horas aula. Ele alfabetizou, ele e uma equipe, né? É bom que a senhora fale um pouco de Paulo Freire, que tem gente que não sei por que criaram raiva de Paulo Freire. E é um dos autores mais citados no mundo, né? Pois é, um brasileiro destaque que se dedicou a ensinar as pessoas, né? Entendeu na época já a importância de alfabetizar adultos, porque hoje tu só tinhas uma alfabetização de adultos com frases infantis, a partir do significado de uma criança, que é totalmente... Aí vem o Paulo Freire com tijolo, né? Sim. O pedreiro, vem com trânsito para o motorista, e então ele vem dando um significado maior, né? Cada um no seu quadrado, né? Aquilo que interessa, que chama atenção, né? Sobre a questão da universidade, algumas pessoas chegam sem ter exatamente certeza do que vai fazer, né? Quando a gente chega e diz, olha, eu tenho que ganhar o meu pão daqui depois, é diferente, né, doutor? É diferente. Eu só tinha aquela oportunidade, assim, ó, eu tenho que terminar aqui, tenho que passar no exame da ordem, porque eu vou ter que viver disso. Eu sempre gostei da escola, porque a escola modificou minha vida. Se eu não estudasse, eu estaria ferrado hoje, né? Então sempre gostei muito de estudar. Nossa, a Mônica, e eu hoje fui a esposa dele faz mestrado. Também, e ela fez pós-graduação, ela é uma pessoa que... todos os professores da COEP são assim, eles não param ali, eles estão sempre se aperfeiçoando. Buscando mais de uma graduação na vida, né? E eu sou oriundo também eu estudei magistério, tinha 30 mulheres na minha sala, eu era um homem, bendito entre as mulheres, né? Então, pra você ter uma ideia, eu estudei magistério e eu tive na minha vida um prazer muito grande, foi de poder trabalhar com, eu acho que é um professor completo, porque assim, hoje eu me dedico mais à advocacia, eu vou na COEP uma vez por semana só, né?
Então, o que acontece? Eu tive o prazer de trabalhar com educação infantil, eu sou formado em educação infantil. Tive o prazer de trabalhar com ensino fundamental e médio. Tive o prazer de dar aula, né, na universidade, na Unicesumar, né? Então, o que acontece? Como tutoria, etc e tal. Fui completo, eu gostava muito disso. E foi muito interessante, muito legal. Doutor, o papo está tão bom, tão maravilhoso, que eu perdi completamente a noção do tempo. E nós temos mais um colega depois para usar o estúdio. Quero agradecer a presença de vocês. Adorei essa conversa aqui. Viajei no tempo, tá? Foi ótimo. Mas ganhei a noite, saí daqui mais feliz. Passamos um pouco daquilo que a gente aprendeu na nossa caminhada, aprendi com vocês essa lição que vocês dão a cada dia, não só lá na sala de aula, mas também quando vocês estão convidando as pessoas para procurarem a sala de aula. Então, agradecer a cada um de vocês pela presença. Nós te agradecemos, Roberto, por estar aqui mais uma vez, e eu digo para as pessoas, procure estudar. Não precisa ser na Coep, né, dona Lourdes? Vai no SEJA, mas procure estudar. A gente é o incentivador da educação. É o incentivador da educação. Mas se precisar da Coep, tá certo. Da Coep, você vai gostar. Vai que vai valer a pena. Exatamente. Valeu, gente. Descomplicando assuntos pertinentes do seu dia a dia, entrevistas, debates e muito mais. Bate-papo leve e descontraído. Vai Vendo Podcast com Roberto da Luz.